E aí, galera do nono ano, professor Paulo aqui de novo, nossa videoaula, da qual nós iremos tratar das respostas das atividades 3 e 4, e vocês conferem aí, depois tiram alguma dúvida comigo se não entendeu, beleza? Então vamos lá, primeira questão. O Sol amarelo do nosso sistema solar é o mais quente que existe? Pessoal, vamos olhar aqui essa imagem, tá certo? E aí a gente vai ver que o nosso Sol amarelo não é o mais quente que existe. Ó. O nosso Sol amarelo está na letra G. A temperatura dele está variando, a temperatura está entre 5.000 e 6.000 Kelvin. Veja que tem outros aí, mais 1, 2, 3, 4, 5 sóis de cores diferentes que são bem mais quentes que o nosso. A cor vai variando até chegar no Sol azul, que é o mais quente que tem. Então, o nosso Sol amarelo não é o mais quente que tem no nosso universo. Por que Plutão não é mais conhecido como um planeta? Gente, Plutão, como expliquei na outra aula, por ele ser muito pequeno, a órbita dele se confunde com alguns de outros corpos parecidos com ele, né? Que ficam fazendo a órbita parecida com a dele. E aí essas órbitas desses outros corpos se confundem com a dele. Então foi por esse motivo que Plutão deixou de ser planeta, porque eram 3 características. Primeiro ele tinha que ter uma característica de esfera, né? A formato de esfera. Ele tinha que circular ao redor do Sol, né? Fazer uma órbita. Ele também faz. O problema é que outros planetas parecidos com eles também fazem essa órbita. E aí se confundia com a dele. Então, a outra característica que deveria ter o planeta era que tivesse uma órbita limpa. E Plutão não tem essa órbita limpa. A órbita dele se confunde com a órbita de outros corpos do mesmo tamanho que ele, tá certo? Então é por isso. Qual o astro do nosso sistema solar conhecido como planeta dos anéis? Tá aqui, ó. Os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. E aqui, ó, o planeta do anel é o planeta Saturno. Ele é conhecido como planeta dos anéis. Dizem que é o planeta mais bonito que tem, não é? Pois é o Saturno. Qual é a galáxia mais próxima da nossa e qual é o seu formato? A galáxia mais próxima da nossa é a galáxia de Andrômeda, né? Que ela tem um formato parecido com o da nossa galáxia Via Láctea, né? O formato dela é formato em espiral, né? Vai fazendo tipo um redemoinho. O ano-luz é uma medida de tempo ou espaço? Quanto ele vai? Apesar de falar em ano, não é uma medida de tempo, é uma medida de espaço, ou seja, é o espaço que a luz percorre em um ano, ou seja, se um corpo estiver na velocidade da luz, ele vai percorrer durante um ano o espaço de 9,5 trilhões de quilômetros. É o espaço em que a luz percorre durante um ano. Qual o primeiro modelo de átomo a ter partículas negativas? O primeiro modelo atômico moderno foi o de Dalton. Ele não tinha partículas elétricas, não explicava a natureza elétrica da matéria. Então, o modelo seguinte, eu botei aí, pessoal, o átomo de Dalton, mas não é o átomo de Dalton, tá certo? Tá errado aí esse nome. É o átomo de Thomson. Por favor, corrijam aí, Thomson. Tá aí o átomo de Thomson, que era conhecido como pudim de passas. Ele tinha essa parte alaranjada aí onde ficavam as cargas positivas e esses verdinhos aí que eram como se fossem as passas, né? Que tinham a carga negativa. Lembrando, não é o modelo de Dalton, é o modelo de Thomson. Em que região do átomo estão localizados os prótons e nêutrons? Ora, no átomo mais moderno, nós temos aqui, ó, depois de Chadwick, 1932, nós temos o átomo que tem um núcleo atômico, e nesse núcleo atômico tem os prótons e os nêutrons. Nós temos aí o núcleo atômico representado pelas bolinhas azuis e verdes, né, são os prótons e nêutrons, e essas bolinhas verdinhas são os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então, no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Vamos para a quarta atividade, substância e mistura. Dê exemplo de uma substância ou matéria pura. Como eu disse para vocês na aula, ou você chama de substância ou chama de matéria pura. Se você chamar de substância pura, você está sendo redundante. Tá errado? Não, é muito comum a gente sempre falar substância pura. Mas para a química, para modo científico, quando você já fala substância, já está dizendo que ela é pura, tá
tá certo? Mas geralmente a gente está falando substância pura. Então, de exemplo, nós temos substância pura. Se eu tiver um recipiente que só tem água, ela é pura. Se eu tiver um recipiente que só tem sal, ele é puro. Agora, por exemplo, se eu pego e pergunta, professor, essa água da nossa casa que chega na torneira é uma substância pura? Não é, por quê? Porque nela vem alguns aditivos para diminuir algumas doenças. Ela vem clorada e ela vem fluorada. O que é isso? Ela tem cloro para matar algumas bactérias e flúor também, né? Então ela já vem com algumas substâncias. A água mineral é pura? Não, a água mineral, como o próprio nome está dizendo, está cheia de minerais, né? Então também não é puro. Mas dê um exemplo da água pura, quando ela é destilada, quando ela vira vapor, ela vira pura, tá certo? E o sal também. Esse sal da nossa casa ele é puro? Não, não, ele vem com iodo dentro. Mas digamos que esse sal aí esteja só sal e essa água esteja só água, eles dois são puros, tá bom? Quais os dois tipos de substâncias que existem? Dê um exemplo de cada um. Dois tipos de substâncias, nós temos substâncias compostas e nós temos substâncias simples, né? O que são substâncias compostas? Nós vamos ver aqui na água. Qual é a fórmula da água? H2O. A água é uma substância pura? Mas ela é simples ou ela é composta? Ela é composta, por quê? Porque ela é formada por mais de um tipo de átomo. Nós vamos vendo aqui, ó, H2O é formada por hidrogênio e por oxigênio. Então, ela é uma substância composta. Agora, nós vamos ver aqui o diamante. O diamante e o grafite que vocês usam aí na ponta do lápis, é formado única e exclusivamente por carbono, não é? Então, o carbono é sozinho, não é? Está sozinho aí, então ele é uma substância simples. O gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que é o O2, ele também é uma substância simples, porque ele é formado apenas por um tipo de átomo, tá certo? Então, como são classificadas as substâncias? Isso eu já respondi aí nessa questão anterior. Observe cada figura abaixo e diga quantas fases tem cada sistema. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases e em cada um o número de fases que cada um tem respectivamente. Então vamos lá. O que são fases? São cada aspecto diferente que eu vejo na mistura, tá certo? Então vamos ver. No sistema 1, nós temos óleo, água e gelo. Estou vendo o óleo separado da água que está separado do gelo. Então os três estão separados. Então nós podemos ver três fases nessa primeira figura. Na figura 2, nós temos água gaseificada e gelo. A água gaseificada, quando eu sacudo, eu vejo a bolinha de gás. E o gelo também. Então, estou vendo três fases também nesse sistema aí. Eu vejo que cada coisa que eu estou vendo diferente, eu estou vendo as bolinhas pequenininhas, a bolinha grande que é de gelo, e a água. Estou vendo três coisas, três fases. E na terceira nós temos aí quantas fases? Olha, nós temos o grafite embaixo, a água azul, bem no meio o gelo e o óleo. Estou vendo 1, 2, 3, 4 fases. Então estou vendo 4 fases. A água, o gelo, o óleo e o granito. Não é grafite, não é granito. Então está perguntando aí qual seria a resposta, né? Respectivamente, quantas fases tem cada uma. A primeira tem 3 fases, a segunda tem 3 fases e a última 4 fases seria a letra B, a resposta. Observe o sistema abaixo e responda as questões. Tem vários sistemas aí com várias substâncias, né? Qual dos sistemas apresenta uma substância simples? Olha, esse aqui, o que é uma substância simples? É uma substância formada por um único tipo de átomo. Aqui eu só tenho um átomo azul, não é? São 4 moléculas aí formadas por um único tipo de átomo. Veja que esse aqui só tem substâncias simples também. Tem uma substância formada por 3 tipos de átomos diferentes, por 3 tipos de átomos iguais e uma substância igual à da primeira formada por 2 tipos de átomos. Só que ele pergunta quais do sistema apresenta uma substância simples. Então, o único que apresenta uma substância simples é o primeiro. O outro tem 2 substâncias simples e o outro, a terceira aí tem 2 tipos de substâncias que nem simples são e o quarto tem 3 tipos de substâncias aí. Qual sistema é uma mistura de substâncias simples? Mistura de substâncias simples. Esse primeiro não tem mistura nenhuma, só um tipo de substância aí. E é simples, tá certo? O segundo, tá aí, o segundo sim. É a mistura de substâncias simples. Tanto essa verdinha, que é formada por um único tipo de átomo, é uma substância simples, como essa azulzinha, que é formada por um único tipo de átomo, que é uma substância simples. Na terceira, nós não temos nem substância simples. Todas as substâncias aí são compostas. E aqui nós temos substâncias simples, que é essa pretinha formada só por átomos pretos. Esse azul
com preto é composto, o vermelho com verde é composto, e aí não vão ser. Por quê? Porque ele só quer substância simples. Aqui eu tenho substância simples, mas também aqui eu tenho substância simples, mas tenho composto também. Nesse aqui, terceiro, só tenho substâncias compostas. Então, a única resposta que é formada por uma mistura de substâncias simples é a 2. Qual sistema é uma mistura de substâncias compostas? Ah, mistura de substâncias compostas. É o 3, gente, olha. Todos aqui são compostos, ó. Azul com preto são dois tipos de átomo, então é composto. Verde com vermelho é composto. Azul, então tudo é composto aí. Nesse aqui, ele está perguntando que é formado apenas por substâncias compostas. Nesse aqui eu tenho substâncias simples também, ó. Esse preto tem substâncias compostas e tem o simples. Então ele só quer qual o sistema que é formado apenas por substâncias compostas. Então é o 3, né? A resposta do 3 da letra C é o 3. E a última, qual sistema é uma substância, é formado por uma mistura de substâncias simples e compostas? Então é o 4, olha só. Aqui eu tenho substância simples, que é a pretinha, e eu tenho substâncias compostas, azul com preto e verde com vermelho, tá certo? Então a resposta aí saiu, por incrível que pareça, não foi minha intenção, mas saiu na ordem 1, 2, 3 e 4, beleza, pessoal? Então é isso aí, nossas questões aí foram respondidas. Se vocês tiverem entendido, beleza. Se não tiver, pode postar alguma dúvida para mim, tá certo? Eu vou passar uma atividadezinha só sobre isso aí ainda. E aí, para ver se vocês entenderam, beleza? Até mais.